Paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, viemos aqui nesse canal É Tempo da Verdade, trazer uma palavra do coração de Deus diretamente para o seu coração. Então já siga nosso canal, curta, compartilhe e seja bem-vindo para mais uma mensagem. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui no nome de Jesus, né? E com o nosso coração aqui queimando, né? Para transmitir essa palavra do coração de Deus para o teu coração nessa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós queremos falar sobre um assunto maravilhoso, sobre adoração a Deus, como se deve ser feita e como é o tipo de adoração que agrada o coração de Deus. Nós queremos trazer inicialmente aqui uma palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 4, no versículo 20. Essa passagem é aquela passagem onde Jesus vai até o poço e pede... É o poço de Jacó, e pede água para a mulher samaritana. E aí acontece... Essa passagem é muito importante, tem muitas questões aqui que se pode ser tratada, sobre Jesus falando da água viva, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas não é para esse lado que queremos partir nessa oportunidade que temos aqui. Hoje vamos falar da adoração. Então eu quero começar no capítulo 4, no versículo 20, onde fala assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Aqui, inicialmente, Jesus está falando com ela, né? Primeiro, o povo samaritano, eles eram uma mistura, né? Do povo judeu com o povo gentil. E pelos judeus puros, dá para se dizer assim, que eram naturais judeus, eles meio que sofriam um certo preconceito de ir até o templo adorar ao Senhor. Então eles adoravam neste monte. Olha o que ela fala no versículo 20. Nossos pais adoram neste monte. Qual que é o monte? O Monte Gerizim, que é onde Moisés proclamou as bênçãos, né? Então eles adoravam ali, que era cerca de uns 80 quilômetros do templo em Jerusalém, onde os judeus adoravam. Mas Jesus ali, a mensagem que ele quis transmitir para ela, o foco do que ele quis passar para ela nesse pedaço aqui que queremos trazer para vocês, é que não é em um lugar que se prende mais a adoração. Quando ele fala que a salvação veio pelos judeus, é porque ele, humanamente, é descendência do povo judeu. E a primeira aliança foi feita com o povo de Israel, com o povo judeu. Porém, quando ele concluísse a obra que ele já fez e já concluiu, não haveria mais um lugar específico para adorar a Deus. É isso que ele estava querendo dizer para ela, que quando ele morresse, fosse ressuscitado, quando ele passasse pela cruz, quando ele morresse pelos nossos pecados, ele abriria um caminho para que todo aquele que queira chegar a Deus, que queira a Deus verdadeiramente, que creia na obra que ele fez, consiga adorar a Deus em qualquer lugar. Não é mais nem no Monte Gerizim e nem no templo em Jerusalém, que já nem existe mais, né? Foi destruído 70 anos depois de Cristo, né? Isso. Pelo povo romano. Então, não era um lugar específico, é isso que ele estava querendo dizer para ela. Quando acontecesse a obra que ele já fez e que ele desse esse acesso a Deus, para que todo aquele que nele crê possa chegar ao Senhor e o adore, não haveria um lugar, não haveria um lugar fechado. Não, é só aqui que eu posso adorar a Deus. Não. A partir da obra que ele já realizou, todo aquele que creu nessa obra, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, e se tornou um filho de Deus através da obra de Cristo e da descida do Espírito Santo, pode adorar a Deus em qualquer lugar. Que é isso que Deus quer. Olha o que ele fala: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Como eu falei, humanamente ele veio dos judeus. Mas ele veio para realizar uma obra
por todo mundo, por todas as nações, por todo ser humano que crê nessa obra e recebe ele como seu Salvador. E toda essa pessoa que recebe essa obra se torna um filho de Deus e pode adorar a Deus em qualquer lugar. Mas a adoração que ele está falando aqui não é a que está sendo proclamada hoje no meio gospel, no mundo. Não é essa adoração. A adoração é uma adoração genuína, em espírito, em verdade. É uma adoração que não se prende a púlpito, é uma adoração que não se prende a shows, é uma adoração que não se prende a paredes, não se prende a templos, é uma adoração que é livre, é uma adoração que é de coração, pura, genuína. É quando eu adoro a Deus pelo que Ele fez na minha vida, é quando eu compreendo a obra que Ele fez para me tirar do lamaçal de pecados e do mundo, e eu chego quebrantado diante dele, e eu proclamo a palavra dele com amor, eu proclamo as obras que ele fez na minha vida com amor, eu proclamo as benfeitorias que ele fez desde o início da humanidade, com graça, com entendimento. É quando eu clamo a Deus com entendimento. A adoração, ela não se limita apenas a uma canção. Se a gente pegar o salmista Davi, ele foi um rei, mas ele fez muitos, a grande parte dos salmos da Bíblia foi Davi que escreveu, e a grande maioria deles não estava num lugar específico, já se iniciou ali, se a gente parar para analisar. Porque Davi, ele adorou ao Senhor em cavernas, onde ele escreveu os salmos, ele adorou o Senhor no deserto, ele adorou o Senhor no palácio, porque a adoração a Deus, ela não se limita a espaço, ela se limita a corações quebrantados. Ela reflete de um coração que ama o Senhor, de um coração que quer ter uma vida com Deus. Essa é a verdadeira adoração, que emana da alma daquele que entende e compreende que o Senhor tudo faz por ele. Essa é a adoração, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. E é muito importante nesse assunto, né? Porque é um assunto muito, até que meio que não é tratado, quase não é pontuado, né? Um pouco que desconhecido, ignorado talvez, mas é um assunto de muita importância. Porque eu estou prestando bem atenção aqui do que Jesus falou aqui. Ele falou assim, ó: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Então é muito importante nós adorar o que sabemos. E outra coisa, né, que o irmão Adilson aqui já pontuou, é que a adoração, ela não se limita a um lugar físico, né? E as pessoas hoje se prendem muito a um lugar físico, a um lugar bonito. Vamos criar um clima, um ambiente, né, um palco, vamos criar um lugar belo para a adoração. E na verdade a adoração hoje, ela se dá não mais no lugar físico, mas como aqui na própria palavra fala, a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então é em espírito. Em espírito não é no lugar físico, mas é em espírito, é com o teu espírito. E é em verdade, que é quando você conhece a verdade de Deus é revelada para você, é aceita por você, então você se liberta pela verdade, você é liberto pela verdade, e com essa liberdade da verdade, você adora a Deus em verdade. Você adora a Deus por essa liberdade que Deus te deu, porque você está verdadeiramente livre em teu ser. E aí você tem liberdade para adorar a Deus em verdade e adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. E a adoração do nosso espírito é que vai adorar a Deus. Um lugar físico não adora a Deus, mas o nosso espírito, ele pode adorar a Deus. E isso foi proporcionado exatamente por Jesus, pela obra, né, que ele realizou, né? Porque, como foi lido aqui, em tempos passados, o povo de Israel realmente eles adoravam no templo. Então todo o povo judeu e também os demais povos, muitos iam a Jerusalém para adoração. Então eles tinham lá as 4 festas anuais, eles tinham, né, sacrifício, rituais, lei. Sacrifício, a lei cerimonial para adoração. Tinha os levitas que louvavam no templo continuamente, né? Que ministravam também, trabalhavam no templo. Mas enfim, então para os judeus na dispensação da lei, a adoração era em Jerusalém, onde ficava o templo, né? Para os samaritanos era no Monte Gerizim, onde Moisés proclamou as bênçãos, também era um lugar físico, como o templo era um lugar físico. Hoje não existe mais o templo de Jerusalém,
né? E hoje também no monte, vou adorar Deus só no monte, né? Deus é Deus de todos os lugares, né? Então eu tenho que adorar a Deus, e principalmente se Ele estiver num lugar na nossa vida, para nós adorar Ele, né? E como o irmão Adilson aqui pontuou, por exemplo, né, o salmista Davi, né, ele, desde a sua juventude, ele foi um adorador. Ele adorou a Deus, né, mesmo antes de ser rei. Quando era ainda um jovem, ele já adorava. Quando ele apacentava, né, as ovelhas de seu pai, ele já adorava, ele já era um salmista, né? Então ele tinha prazer em louvar a Deus, em adorar a Deus. Que a adoração ela pode ser feita por forma de canção, e pode ser feito também por forma de adoração, de oração, de palavras, como pode ser também por meio de canção. Não é só questão adoração, não é questão musical. É questão de nós entender. Nós temos que, primeiramente, pode sim, hoje pendeu-se, né, a chamada louvor, adoração, para o lado musical, lado profissional, lado vocal apenas. Mas a adoração, ela vem do coração, ela é do espírito. Adoramos a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Então é com o espírito. Então por isso que me chama muita atenção que Jesus falou: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Então é importante nós saber o porquê nós adoramos e quem nós adoramos, né? E por que ele é digno de receber essa adoração. Por exemplo, no livro de Apocalipse fala que Apocalipse 5, né, por exemplo, quando João teve uma visão dos livros, né, sendo aberto, né, o livro da salvação. O mesmo João, né? Ainda aqui. O mesmo João, exatamente. Ele teve a revelação do Apocalipse. O que aconteceu? No céu haviam cânticos. Então, assim, cantava um novo cântico. Dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, né? E com teu sangue compraste para Deus povos, tribos, nações e línguas. Era um cântico, mas era um cântico que eles sabiam que estavam cantando. Não era um cântico porque os outros estavam cantando, não. Era um cântico que vinha de uma fonte, de um conhecimento que eles tinham dos benefícios que Deus havia dado, né, da obra que Deus havia realizado. Então era um cântico sobre, né, algo que eles conheciam daquilo que Deus já havia feito. Então isso era um cântico, isso era uma adoração. Isso é adorar em forma de canção, sabendo o porquê, sabendo por que adoramos. É muito importante saber por que nós adoramos. É muito importante saber a quem estamos adorando e se realmente estamos adorando, se é realmente uma adoração. Então, o que a gente quer pontuar nessa oportunidade aqui é que hoje o sistema religioso, né, criou um método, um meio artístico, né, musical, né, que chamam isso de louvor, mas chamam isso de adoração, e buscam um lugar físico, né, e criam aquele cenário lindo, mas na verdade o cenário lindo que tem que estar apropriado para adoração é um coração quebrantado, que vai adorar a Deus em espírito e que vai adorar a Deus em verdade. Ali é um cenário lindo. Então ali é um cenário apropriado para adoração. Então, como pontuamos inicialmente aqui, não é hoje mais num cenário, num ambiente físico, mas é no ambiente do espírito. É no ambiente do nosso coração que nós vamos adorar em espírito e que nós vamos adorar em verdade. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é isso, irmão Adilson? E é interessante que aqui a palavra fala que, olha, porque o Pai procura os tais que assim o adorem, porque Deus é espírito. Aí o pastor pontuou, né, daí a gente está falando aqui sobre os judeus que eles adoravam no templo. Mas aí Jesus veio e quebrou isso. Jesus veio e quebrou, não. Sim. Se você aceita a obra de Deus e você é um filho de Deus, adore Ele com o seu coração onde você estiver. Não estamos legalizando de você não ir para uma igreja para adorar, não é isso.
mas adore Deus todo momento. Em nome de Jesus. Você não precisa adorar Deus somente na igreja. Adore na igreja, mas adore em todos os lugares que você tiver, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, no seu estudo, porque é o seu coração que tem que estar adorando. Deus, ele é espírito e você tem que adorar em espírito. Você pode estar trabalhando, mas o seu espírito está aqui adorando ao Senhor. É isso que Jesus quis dizer. E aí veio o sistema religioso e criou novamente isso, né? Trouxe novamente o louvor hoje. Precisa de um monte de instrumentos. Para mim adorar a Deus, ou se eu não tiver um violão, eu não adoro. Se eu não tiver uma bateria, eu não adoro. Se profissionalizou demais algo que tem que ser espiritual, algo que tem que ser genuíno, algo que tem que ser puro. Não estamos contra o louvor em um púlpito, jamais. O louvor com uma banda organizada, não, é maravilhoso adorar junto, em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos. Isso é muito necessário, mas não é só nesse momento que eu tenho que adorar a Deus. E não é só através de louvores. É isso que queremos transmitir, que a adoração a Deus é muito além disso. Como o pastor falou, muito bem falado aqui, vós adorais o que não sabeis, Jesus dizendo para ela, mas nós adoramos o que sabemos. Nós temos que conhecer a Deus para adorar Ele. Quando conhecemos quem é Deus através da palavra, conhecemos o Senhor através da palavra, nós entendemos e compreendemos que Ele é digno de toda adoração. E será algo automático. Será algo automático quando eu conhecer a Deus, compreender o que Ele fez na minha vida, será algo automático. Meu coração se quebrantará ao Pai e eu o adorarei em espírito, porque no espírito, é em espírito que Ele recebe a adoração. Eu não preciso de plateia, eu não preciso ganhar dinheiro para isso, eu não precisarei ter um instrumento para mim adorar a Deus, eu não precisarei nem fazer uma canção. Eu posso adorar a Deus através de uma oração, proclamando as maravilhas dele. Como eu pontuei, Davi ele adorava a Deus de várias formas, com a harpa, sem harpa, ele adorava a Deus com o coração dele. Onde ele estava, ele adorava a Deus. Jesus, ele adorava a Deus onde ele estava. Ele falando, ele estava adorando a Deus, porque ele estava reconhecendo o senhorio de Deus. Ele estava reconhecendo a divindade de Deus em seu coração, e isso externizava dele como uma adoração. Em união com os irmãos, em união na igreja, sozinho você pode adorar a Deus onde você estiver. E como você conseguir adorar? No momento que você puder, você pode estar adorando a Deus, não é mesmo, pastor? Exatamente, irmão Adilson. Então eu quero mencionar aqui um exemplo muito prático daquilo que nós estamos aqui mencionando aqui nessa mensagem. Por exemplo, Paulo e Silas, né, na prisão, que é uma passagem muito conhecida, né, no meio cristão, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Então o que aconteceu? Paulo teve uma visão do Senhor, uma direção, né, de um homem macedônio que pedia ajuda, né, para ele numa visão. Então ele entendeu pelo Espírito que ele estava sendo chamado, enviado por Deus para aquela região ali, e ali eles iam para a oração, e uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava muito lucro, né, para os senhores dela, né, que isso existe muito aí no meio do sistema religioso. Muito bem. Mas aí o que aconteceu? Em determinado momento o Espírito se moveu na vida de Paulo, e Paulo repreendeu aquele Espírito, falou, em nome de Jesus, saia dela. E aquele Espírito saiu e parou de operar na vida dela. Houve uma operação de Deus ali. E aí os senhores, os que manipulavam, usavam, né, se beneficiavam através daquele Espírito que operava naquela mulher, que aprisionava aquela jovem, né, se levantaram contra Paulo e Silas. Paulo e Silas acabaram numa prisão. E aí aconteceu que eles na prisão, né, perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar hinos e louvores a Deus. Agora olhe bem, vamos dizer que cenário e que palco era esse. Eles tinham apanhado. Olha o ambiente, né? Eles estavam acorrentados, eles estavam dentro de uma prisão, mas eles estavam dentro da direção de Deus. Então não tinha plateia para eles. A plateia, na verdade, eram os outros prisioneiros que nem estavam vendo eles. Não tinha um microfone. Não tinham nada. Mas ali eles tinham coração para adorar. E na verdade eles não tinham, vamos dizer, motivos naturais para adorar a Deus, mas eles tinham motivos espirituais para adorar. Ainda que eles estavam em momento de uma circunstância desfavorável, mas eles sabiam o que eles tinham recebido de Deus em seu coração. Então por isso que eles oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. E foi tão interessante que, ainda que eles não estavam sendo assistidos pelos homens, eles estavam sendo assistidos por Deus. E o próprio Deus se moveu por aquele louvor,
por aquela oração, que foi com entendimento, que foi com espírito, que foi verdadeira. E aí Deus se moveu e aconteceu um grande terremoto ali, abriu-se, todas as prisões foram quebradas, se abriram, todos os prisioneiros ficaram livres e aconteceu um processo que Deus queria fazer ali para a salvação do carcereiro que mantinha eles presos. Então, olha, não vamos levar esse lado ali do carcereiro, sim, mas o que queremos pontuar. Então, olha que tipo de louvor é esse. Olha que diferença, que divergência que está havendo em questão dos louvores, onde não há manifestação de Deus. Houve uma manifestação de Deus por quê? Porque houve uma adoração verdadeira, houve um louvor verdadeiro, que chegou no coração de Deus, que tocou o coração de Deus. E Deus se moveu, irmão Adilson. E Deus se moveu e houve algo extraordinário, houve algo sobrenatural. Então, ou seja, Deus recebeu o louvor deles. Exatamente, irmão Adilson. E foi isso que aí Deus se manifestou e aconteceu algo, né, sobrenatural, igual aquele terremoto que ocorreu naquela prisão e abriu a porta dos cárceres. E, inclusive, a palavra fala que todos os presos que estavam ali ouviam eles orar e ouviam eles cantar louvores a Deus. Então eles estavam vendo, meu, como esses homens podem estar adorando, como que esses homens podem estar cantando, se eles apanharam, se eles estão aprisionados igual nós, mas estão cantando. O que tem dentro deles, o que há neles, né? E de repente aqueles homens também presenciam o quê? A manifestação sobrenatural de Deus, né? Então isso é muito tremendo, né, irmão? É maravilhoso. E olha só o ambiente que eles tinham para isso. Esse exemplo que o pastor usou ali de Paulo e Silas exemplifica bem o que a gente está tentando passar totalmente, na verdade. Perfeito essa palavra que o pastor trouxe. Porque olha só, eles apanharam, eles foram humilhados. Naturalmente, se fosse olhar pelo lado natural e lógico, humano, poxa, eles deveriam estar chateados, tristes, mas eles não estavam primeiramente por quê? Porque eles sabiam quem eles eram em Deus, eles conheciam a Deus, eles sabiam quem Deus era na vida deles, eles sabiam toda a direção e o norte e a palavra que Deus tinha dado para eles, eles não estavam saindo sem rumo, então eles estavam ali por um propósito. Ainda não sabiam totalmente qual era o propósito, mas eles compreendiam que Deus tem um propósito para tudo em nossa vida. E por isso eles estavam adorando a Deus. Naturalmente machucado, cansado, se fosse outra pessoa, como eu falei, talvez desanimado, mas eles não estavam. Eles estavam machucados e cansados, sim. Humilhados, fisicamente, humanamente, sim. Mas espiritualmente eles estavam adorando ao Senhor. E percebam que quando a gente adora a Deus, independente da situação que a gente esteja, Deus se move a nosso favor. Deus se move, porque se fosse outra pessoa poderia estar murmurando ali, mas eles não estavam porque eles têm entendimento, eles tinham o entendimento de saber quem Deus era e que eles estavam ali por um motivo, por isso eles adoravam o Senhor dos Senhores. E é esse tipo de adoração que Deus quer, que a gente conheça Ele e que a gente se conecte a Ele através da adoração, que a gente conheça Ele e adore Ele com entendimento, com pureza, com verdade, com clareza, sabendo que Deus sabe de tudo. Não importa a situação em que eu esteja, eu tenho que adorar a Deus no meu melhor momento, eu tenho que adorar a Deus humanamente no meu pior momento também. Eles estavam num momento ali, poxa, pior do que isso, varadas, presos, a palavra fala que eles estavam com correntes, né? Com trancas que prendiam as mãos e os pés deles. Eles estavam adorando a Deus. Olha o que a adoração do Senhor pode fazer. Moveu a cadeia, soltou as trancas. Eles poderiam ter fugido, mas não, porque eles sabiam com entendimento por que eles estavam ali. Eles adoravam a Deus. Adore a Deus independente do momento em que você esteja. Deus, ele não se agrada de murmuração, ele não se agrada de desânimo. Deus, ele se agrada daquele que tem entendimento, daquele que conhece quem ele é. Não se prive, não prive a sua adoração e o seu coração de adorar a Deus por causa de tempo, por causa de espaço, por causa de local. Poxa, Adilson, mas eu estou num local onde eu não posso falar. Então feche os seus olhos, adore a Deus com o seu coração. Isso que é adorar a Deus em espírito. Comece a relembrar o que Deus já fez na sua vida. Tenho certeza que Ele fez muitas coisas.
muitas coisas que a gente nem sabe que ele fez, mas ele fez. Mas aí nós temos o Espírito Santo que nos lembra. Então eu clamo aqui, Espírito Santo, eu quero adorar a Deus. Comece a buscar na sua mente e no seu coração as obras que Deus realizou na sua vida. A principal de todas, que é a sua salvação através de Cristo. E adore Ele por isso. Adore Ele por quem Ele é. Adore Ele por Ele ser o Senhor dos Senhores, por Ele ser o Criador. Queime no seu coração a vontade de estar com Deus. Isso é adorar a Deus, irmãos. Isso é adorar a Deus. Eu não preciso profissionalizar a adoração. Como eu falei, novamente pontuo, não estamos julgando, condenando, indo contra os louvores, contra o meio gospel, contra a profissionalização. Mas não era nesse sentido que Jesus estava falando aqui. É isso que queremos que você entenda, não é mesmo, pastor? Exatamente. E eu quero que, para concluir, então, em nome de Jesus... Existem pessoas que querem encontrar motivos para adorar a Deus e louvar a Deus. E também querem, né, um cenário, querem, né, um lugar de holofote, um lugar de destaque para louvar a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, você não precisa disso. E Deus também não quer isso de você. Deus quer que você olhe com simplicidade, com humildade, e que você adore a Ele em verdade, e com o teu espírito, com o teu coração, você adore a Ele. Então, se você olhar, né, para a circunstância, talvez você não encontre motivos. É que nem demos o exemplo aqui do cenário de Paulo e Silas no cárcere. Se eles olhassem para o cenário, eles não teriam motivos para adorar, né? Então, se você está olhando para a dificuldade, você não vai encontrar motivo para adorar. Mas se você conhece o Senhor, você conhece o que Deus fez na tua vida, o que Ele está fazendo por tua vida, né? Você vai saber por que adoramos, por que temos um motivo para adorar. Então não é por circunstâncias, né? Não é por problemas que ocorrem na nossa vida que nós vamos deixar de adorar, que não vamos encontrar motivos para adorar. Nós sabemos por que adoramos, sabemos o que Ele já nos deu, sabemos o que Ele já fez por nós, sabemos o que Ele já operou por nós. Amém, queridos? E é isso que nós queremos aqui transmitir, e que você possa então entender e receber essa mensagem no teu coração, e o teu coração possa ser livre para adorar a Deus em nome de Jesus. Amém, irmão? Em nome de Jesus Cristo. É isso aí, meus irmãos. Amém. Queremos uma mensagem simples. A palavra de Deus, ela não é algo que devemos procurar nela. Não, a palavra de Deus, ela é simples. Ela é para te trazer um entendimento básico de como devemos viver para o Senhor. Não queremos e jamais vamos querer nos colocar numa posição acima do que qualquer outra pessoa, mas simplesmente queremos esclarecer o que Deus colocou em nosso coração. Então não procure, como o pastor falou, um púlpito, um altar. Seja o seu coração o altar para a adoração verdadeira do Senhor. Se Deus te colocar a fazer algo ministerialmente, aí você ir com o Senhor. Mas basicamente o que Deus quer de você é que você adore Ele a todo tempo. Seja grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele vai fazer. Se você procurar na palavra, você verá que existem motivos o suficiente para adorarmos ao Pai, pelo que Ele já fez, pelo que Ele está fazendo agora e pelo futuro, pelo que Ele vai fazer também. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos adorar aqui em nome de Jesus? Amém. Querido Deus, nós te louvamos, aleluia, pela tua palavra, que nos deste, Senhor, nesta oportunidade, Senhor. Te louvando, Senhor, aleluia, te adorando, Senhor, com o nosso espírito e em espírito e em verdade, Senhor. Nós te adoramos, Pai. E através dessa palavra, Senhor, a qual nos foi direcionada, que ela possa, pelo Teu Espírito Santo, fluir e atingir e alcançar e operar em cada coração que agora nos ouve, que agora nos assistem, em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, se desprender e se dispor a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, Pai, sobre essa palavra, para que Teu nome venha a ser glorificado, venha a ser adorado. No nome de Jesus oramos, Pai, Te pedindo e também já Te agradecendo, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Sim, amém. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém, meus irmãos. Sigam o nosso canal, é Tempo da Verdade. Curtam, compartilhem, pois é a palavra de Deus a todos. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Amém.